18 de novembro de 2015. Brasil vence Peru em Salvador e termina o ano em terceiro lugar nas eliminatórias. Seleção agora só no ano que vem. Hoje tem o retorno do Brasileirão com o Palmeiras em campo. Cristaldo no ataque será a principal novidade do Palmeiras logo mais à noite contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Com Milton Cruz no comando, São Paulo terá mais cara de Osório do que de Doriva e espera sim conquistar uma vaga na Copa Libertadores da América. Dos 4 jogadores convocados pelo técnico Dunga, apenas Cássio treinou na tarde de hoje aqui no CT Parque Ecológico. Gil, Elias e também Renato Augusto seguiram direto para o Rio de Janeiro. E ainda, as notícias do Santos antes de enfrentar o Flamengo. Olá, boa noite! O Gazeta Esportiva começa falando da seleção brasileira que finalmente apresentou um bom futebol. Tá certo que o adversário não era lá tão difícil, né? Eu apostava em vitória do Brasil. Mas a equipe do Dunga jogou o suficiente para vencer o Peru por 3-0. Chico Lang falou que ia ser fácil e fez a festa do torcedor que lotou a Arena Fonte Nova. Com esse resultado, o Brasil termina a temporada 2015 das eliminatórias sul-americanas na terceira posição, 7 pontos, né, no total, atrás apenas do Uruguai, que tem 9, e do líder Equador com 12. Eu acho que o ponto positivo é nós insistirmos com a escola brasileira, que é a escola do dribbling, da criatividade, né, de enfrentar o adversário. E que nós podemos melhorar se a gente conseguir fazer circular mais essa bola mais rápido de um lado para o outro, justamente para colocar o adversário em dificuldade quando nós colocarmos um contra um, ter essa transição mais rápida. Mas a equipe, aos poucos, né, vai se encaixando. Enfrentamos uma equipe muito sólida, jogadores rápidos, bom na bola aérea, muita força, muita potência, né? E aquilo que nós treinamos, tentamos colocar em prática. Agora, você só consegue um coletivo forte quando você tem as individualidades fortes. E para a individualidade ser forte, ela também tem que ter um coletivo forte. Então, as duas coisas são muito ligadas, né? Hoje a gente conseguiu jogar em casa solto. E como eu falei antes ali, eu acho que foi a única vez que eu vi a seleção jogar da maneira que a gente joga no Bahia. Mesmo esquema tático, 3 volantes, tripé, e 3 soltos, sem ter aquela responsabilidade de ficar guardar a posição. Eu acho que foi da maneira que a gente joga no Bahia. Acho que a equipe inteira está de parabéns aí pelo que produziu. A gente sabe que, se tratando de eliminatórias, todos os jogos são difíceis, então a gente conseguiu um bom resultado aí, uma boa vitória em casa. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Realmente foi um futebol melhor apresentado pela seleção do Dunga. Talvez até das 4 partidas já realizadas nas eliminatórias para a Copa do Mundo, essa foi a melhor partida desse time. No começo até o Peru estava um pouquinho melhor, o Guerreiro perdeu uma oportunidade, mas aí a seleção conseguiu jogar, o Elias se apresentou mais, o Renato Augusto se encaixou bem nesse time, o Douglas Costa também, mas para mim mesmo o melhor jogador dessa seleção foi e vem sendo o William do Chelsea. Olha, a seleção teve dificuldade no começo, como era de se esperar. A seleção peruana é uma seleção que toca a bola, o estilo do Gareca que ele colocou aqui no Palmeiras. Mas depois ela se assentou, ela evoluiu, né? Até porque tirou o centroavante fixo, que é uma coisa retrógrada, que é uma coisa atrasada. Tem que dar uma melhor assentada no posicionamento do Neymar nesse setor. Não tem um outro jogador com o nível do Neymar para fazer esse trabalho, é difícil, até você acertar esse jogador é difícil, mas acho que é o Neymar que tem que fazer esse trabalho, até pelo alto nível dele, não tem ninguém para fazer isso melhor que ele. Quando o Mano Menezes era o técnico, chegou-se a fazer isso e ele começou a crescer, lembra aí, trocaram o Mano e tal, e a coisa voltou, e aí isso trouxe aquele atraso que foi colocar o Fred de centroavante e tal. Então acho que o time tende a melhorar. Enfim, acho que de um modo geral a seleção cumpriu a parte dela. Muito bem, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A pergunta de hoje é exatamente sobre a seleção. Você gostou da atuação do Brasil na partida contra o Peru? E aí? Pascoal, gostou? Sim? Eu não consegui assistir o jogo porque acabou a luz na minha casa. Mas você que assistiu, fale. Flávio Prado, você gostou?
Foi dentro do esperado. Foi bom? 3-0, tal, tranquilo? Não, nem pelo estado. A seleção produziu bem. Ele tinha que ganhar o jogo, ganhou até com relativa facilidade, foi bom. Celso? Para mim também, surpreendentemente foi bem. Para mim foi o melhor jogo das eliminatórias do Brasil. E o Neymar? Ainda não é o Neymar que a gente espera, mas acho que também é uma questão de ajuste. Né? Ele joga num time muito melhor do que a seleção brasileira. Ele não vai conseguir jogar na seleção brasileira porque ele joga no Barcelona. O Barcelona é muito melhor, então não tem como jogar. E os companheiros do Barcelona são muito superiores. Então não vai jogar na seleção brasileira o que joga no Barcelona. Isso é impossível. O Corinthians segue em contagem regressiva para comemorar o 6º título do Brasileirão. Amanhã a equipe do técnico Tite enfrenta o Vasco em São Januário. O nosso contato agora é com o repórter Felipe Sboril, o mais querido do Brasil, que está neste momento no CT Joaquim Grava acompanhando a entrevista coletiva do técnico Tite. Boa noite, Sboril. Oi, Michele. A gente fala ao vivo aqui, eu tô meio no improviso, porque o técnico Tite acabou de terminar a entrevista coletiva nesse momento. A gente estava conversando e ele respondeu mais de 35, 40 perguntas, uma entrevista coletiva longa, enfim, respondeu a vários assuntos. Eu até peço por gentileza, para tentar chegar na assessoria de imprensa do Corinthians, que ele não poderia falar, porque foi um combinado junto com todos os jornalistas, que ele não atenderia ninguém de forma exclusiva, justamente por causa dessa semana intensa que o Corinthians viveu, e ele... E peço, por gentileza aqui, Tite, muito obrigado, a gente está ao vivo aqui no Gazeta Esportiva. Você respondeu mais de 40 perguntas ali agora, eu sei que a garganta deve estar seca, pode beber um pouquinho de água agora. A gente está ao vivo no Gazeta Esportiva, é um prazer falar com você novamente, Tite. Sobre esse título, você disse que, agora há pouco para mim, que não teria medo de perdê-lo, tem medo, como é que está essa situação na sua cabeça? Boa tarde, Tite. Boa tarde. A primeira oportunidade real que nós temos de conquistar, pelas nossas forças. Todas as outras, elas tinham que haver resultados paralelos, situações paralelas. Agora nós dependemos única e exclusivamente de nós. E a outra é que eu não sou super-homem, eu tenho os meus medos, meus fantasminhas, eu convivo com eles diariamente, né? Mas tem uma outra característica muito pessoal, que me levou à conquista desses 12 títulos em todas as áreas da minha carreira. É ter muito mais coragem do que medo. Legal, Tite. Obrigado pela canja. Daqui a pouco a gente vai reproduzir aqui dentro do Gazeta Esportiva mais palavras do técnico Tite, que concedeu uma longa entrevista por aqui, falou inclusive dos jogadores que estão na seleção brasileira. O Roberto Tomé vai passar aqui na frente. Obrigado, Roberto Tomé. A gente está ao vivo aqui, mas tudo bem. Daqui a pouco a gente volta com um pouquinho mais calma, tá bom, Michele? Tá certo, Felipe Sboril, mas foi muito bem, tirou de letra isso daí. Bom, o Tite tá com um pouquinho de medo e tal, né? Não é super-homem o que ele falou. Mas acho que não precisa ter mais medo, né, Celso? Ou precisa? Precisa ter um pouco de receio só? Depende muito do ponto de vista, né? Acho que futebolisticamente não tem por que ter medo do Vasco. Agora, pelas ameaças da torcida do Vasco... É um caso de policiamento reforçado, diga, Flávio. Mas eu acho que está certo, uma bobagem. Nós estamos levar os bandidos. O problema não é com o Corinthians, é com um bandido uniformado. Para que levar essa porcaria para lá? Que, na verdade, alguma confusão, porque querem arrumar. Mas é que existe também, dentre as várias ameaças, invasão de campo, de agredir jogador do Corinthians. Ou seja, estão criando um clima varziano, entendeu? Varziano. Estão criando... Não, eu sei. Quem quer fazer não fala. Então, mas estão criando um clima varziano para ver se isso desestrutura. Isso aí. É coisa tão, sabe? Você está falando... A gente está em 2015 e ainda tem esse tipo de comportamento. Quem quer fazer não fala, sabe o negócio? Bom, tem gente se explodindo em 2015. Mas não avisa, né? Eles não avisam, eles não falam, nós vamos fazer. Isso é papinho, isso é tudo papinho, isso é conversa mole. Mais 4 partidas completaram a 4ª rodada das eliminatórias. Vamos ver aqui para a Copa do Mundo. Encerraram aí as participações das seleções no ano de 2015, tá bom? Vamos ver nossa arte aí. Rogerinho, boa tarde. A seleção argentina conseguiu a primeira vitória porque venceu a Colômbia 1-0 em Barranquilha. O Equador bateu a Venezuela 3-1, manteve a liderança e o 100% de aproveitamento nas eliminatórias. Paraguai e Bolívia se enfrentam no Defensores del Chaco e os paraguaios venceram por 2-1 e o Uruguai goleou o Chile 3-0 jogando em Montevidéu. Ok? Queria só rapidamente falar sobre a seleção do Equador, né? Não tem como não falar sobre ela, 100% de aproveitamento. É engraçado porque se esperava muito do Equador na Copa América e foi decepcionante. Mas ele não tem jogado bem na Copa América. Então. Ele se classifica na Copa, na Copa do Mundo. Celso, fazer uma conta, não é para preocupar, mas é para pensar.
o Equador ele tem conseguido 85, 90% dos pontos em casa, nas últimas 3 Copas, ok? Ele se classificou para as 3. E então, a última Copa, era um jogo a menos, que o Brasil já estava classificado, então eram 9 jogos lá. Ele obteve 22 pontos do que ele disputou. E conseguiu mais 3 fora, 3 empates. 25 pontos ele se classificou, ok? Muito bem, 3 pontos fora. Nesta atual temporada, ele já obteve 6 pontos fora. 6. E manteve o 100% de aproveitamento lá. Se ele mantiver a média que ele obtém lá em cima... Termina em primeiro lugar. Não precisa terminar em primeiro. Ele já consegue uma vaga para a Copa. Nós temos disputando, os grandões da América hoje tem 4 entre os 8 melhores do mundo, tem 4 times da América, ok? Tem Chile, Colômbia, Brasil e Argentina, ok? 4, portanto essas são as 4 vagas para a Copa do Mundo em tese. Mas o Equador entra. O Uruguai também. Um vai para a repescagem, só que o Uruguai é o segundo. Exatamente. Então um vai sobrar, não vai nem para a repescagem, ok? Então, você já reparou que essa entrada do Equador na Copa vai sobrar alguém. Por isso que eu disse aqui e continuo temendo pelo futuro do Brasil na Copa do Mundo. Não, um grandão, Brasil, Argentina, nessa altura a Argentina que está fora da eu acho que é bem viável realmente ficar fora. É que o ano terminou para a seleção brasileira de maneira positiva. Mas o Brasil ele já jogou 2 jogos fora contra grandões. Contra a Argentina. Ele já jogou contra a Argentina e contra o Chile fora. Exatamente. Isso é muito importante. Ainda tem Colômbia fora, tem Equador fora, são 2 jogos que eu acho que vão complicar. Mas ele tem Venezuela, mas ele já passou por 2 paradas pesadas, entendeu? E trouxe um ponto. Então, o Brasil... Decepcionante mesmo tem sido para mim, na verdade, 2 seleções. A Colômbia, que eu esperava mais, perdeu da Argentina, e o próprio Chile. O Chile empatou em casa com a Colômbia. E o Uruguai está fazendo mais do que eu esperava. Ele está ganhando em casa, ele está arrebentando. Ele meteu 3 na Colômbia, meteu 3 no Chile, ganhou um jogo fora, o Uruguai está acima do que se esperava. Se o Uruguai entrar na parada, de novo, um dos 4 grandões vai sobrar. E os 4 grandões que eu digo são os 4 que estão no Chile, Colômbia, Brasil e Argentina. Alguém vai sobrar. Um dia histórico em que o confronto entre 2 países tradicionalmente rivais abriu espaço para a união entre as torcidas e uma linda homenagem às vítimas dos atentados em Paris. Veja como foi Inglaterra e França em Wembley. Inglaterra e França sempre tiveram uma rixa histórica, mas ontem o estádio de Wembley foi palco de uma belíssima demonstração de civilidade. Depois dos atentados que aterrorizaram a capital francesa, as federações dos 2 países preferiram manter o amistoso. E as homenagens foram muitas antes da partida. A primeira delas foi conduzida pelo príncipe William. Ele e os técnicos Roy Hodgson e Didier Deschamps levaram coroas de flores até o gramado em respeito às vítimas dos ataques. Logo depois, aconteceu o momento mais emocionante da noite. Todos os 80 mil torcedores, ingleses e franceses, cantaram juntos a Marseillaise. A letra do hino foi colocada nos telões do estádio. Antes da partida começar, os jogadores posaram para uma foto que, com certeza, ficará marcada não só para o futebol, mas também para a história. Na noite de ontem, o futebol ficou em segundo plano. Os torcedores em Wembley e tantos outros milhões que assistiram respeitaram juntos o minuto de silêncio. E apesar de o placar do jogo mostrar o contrário, sem dúvida, todos saíram vencedores do estádio. São 2 países historicamente rivais, se envolveram em guerra e tudo mais, e de repente num gesto muito bonito, sabe, que mostra a grandeza dos 2 países, apesar dos conflitos históricos, né? Você vê que contra o terror se uniram e no esporte fizeram uma atividade muito bonita, Flávio. Eu, apesar de todos os riscos, apesar de todo o temor que o terrorismo sugere,
você não pode se curvar. Você não pode deixar de fazer as coisas por conta disso, senão realmente é entregar os pontos. Se tiver que ter paz, que seja com altivez, que seja enfrentando os problemas de frente. E nesse sentido, Inglaterra e França fizeram realmente um gesto bonito. Curioso que na Copa de 98, nos estádios, tocava All You Need Is Love dos Beatles. Né? Foi muito curioso isso. Claro, Beatles, eles extrapolaram a condição de ingleses, mas enfim, tocavam All You Need Is Love. Isso me lembrou ontem quando eu vi esse jogo, mas ontem ainda nós tivemos o jogo entre Bélgica e Espanha não sendo realizado, já previamente avisado, e na hora que Holanda e Alemanha caminhavam para o estádio, inclusive a presidente Angela Merkel, apareceu aquela ambulância bomba e o jogo também foi anulado, quer dizer, então cancelado. Então, a coisa está longe de ter um final, né? Então, complicado. Atenção, Fábio Rolfo, cadê o Fábio Rolfo? Está aqui conosco nos nossos estúdios. Fábio Rolfo, estão encerradas as votações populares para o Troféu Mesa Redonda, essa festa maravilhosa que acontece dia 8 de dezembro e vai premiar os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro no Troféu Mesa Redonda. A lista com os 3 mais votados pelo público em cada categoria foi para uma comissão de jornalistas de todo o Brasil que está escolhendo aí os vencedores em cada categoria. A gente ainda não sabe quem ganhou. Ai, que tensão, né? Lembrando que esse ano tem a novidade, que é o Troféu Gazeta Esportiva, o troféu do site Gazeta Esportiva, que será dado ao melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Pra você, quem foi, Celso? Renato Augusto. Pra mim foi o Lucas Lima. Pra você, Flávio? Jadson. Então, estamos aqui. Tá bem. Ninguém concorda com nada. E, aliás, a nossa opinião vale pra caramba, né? Como você já viu, aqui a gente não... A gente vale igual o telespectador, né, Flávio? Na verdade, como os telespectadores são mais do que nós 3, então... Valem eles que votam, né? Então, mas isso é que é legal. Cada um tem uma opinião diferente e que vale a sua. E agora, da comissão de jornalistas. Agora, uma coisa que vale realmente é Lux Color e Baltec, essas empresas maravilhosas que estarão com a gente no Troféu Mesa Redonda. Mais uma festa maravilhosa, Baltec e Lux Color com a gente. O assunto agora é o Campeonato Brasileiro. Depois de uma longa pausa, a bola volta a rolar esta noite. 4 jogos hoje, 5 amanhã completam a 35ª rodada. Vamos colocar a arte? Magrão, 7h30, Goiás e Coritiba se enfrentam no Serra Dourada. Às 9 horas, a Ponte Preta recebe o Figueirense no Moisés Lucarelli. Mesmo horário de Avaí e Joinville, que duelam na ressacada. Também às 9, o Palmeiras visita o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Amanhã, às 7h30, jogam Grêmio e Fluminense na Arena do Grêmio. E Chapecoense e Internacional na Arena Condá. 10 da noite, o São Paulo recebe o vice-líder Atlético Mineiro no Morumbi e o Santos duela contra o Flamengo na Vila Belmiro. Também às 10 da noite, tarde, né? O Vasco tem difícil missão contra o líder Coringão em São Januário. Quero aproveitar rapidinho aqui, só para agradecer ao Ronivon, ontem à noite, que nos recebeu, a minha e o Eric Castelheiro, do site Gazeta Esportiva, para um jantar maravilhoso no programa Todo Seu. Quero agradecer a toda a produção, foi muito gostoso, viu? Um beijo para o Ronivon e para a produção do programa. É a hora da verdade para o Palmeiras. Depois do período em Atibaia, o Verdão tem 6 jogos em 2015 para terminar o ano em alta com o torcedor. O primeiro desafio é daqui a pouquinho, fora de casa, contra o Atlético Paranaense. E o repórter Osmar Garrafa acompanhou o último dia do Verdão no Retiro, lá no interior paulista. Daqui a uma semana, o Palmeiras começa a decidir a Copa do Brasil contra o Santos. Mas antes disso, o Verdão vai disputar 2 partidas pelo Brasileirão. Hoje contra o Atlético Paranaense em Curitiba e sábado frente ao Cruzeiro jogando em casa. E por isso, o foco todo nesse momento está para o Campeonato Nacional. A gente precisa vencer, precisa do resultado. Já tem 3 jogos, se não me engano, que a gente não vence. E a gente precisa vencer para subir mais na tabela, para voltar a encostar lá no grupo dos 4. E também contra o Santos, né? Mas a gente não pensa no Santos, estamos pensando só no Atlético Paranaense. Para a partida dessa noite, Zé Roberto foi deslocado para a lateral esquerda. Amaral entra no meio-campo, mas a principal novidade está no ataque. Com Lucas Barrios na seleção do Paraguai, Cristaldo está confirmado pelo setor. O Cristaldo é um jogador que movimenta mais, né? Vai procurar mais o jogo, vai poder voltar mais para ajudar na marcação. 2 grandes jogadores. A gente espera quando o Barrios voltar também, volte bem para
poder ajudar o Palmeiras. Na tentativa de marcar os gols que normalmente estão na responsabilidade de Lucas Barrios, Cristaldo vai ter Dudu como parceiro. E no que depender dele, o argentino pode ficar tranquilo, pois Dudu está com o pé mais do que calibrado. Dominei ela, subiu, né? Aí teve a oportunidade de dar a bicicleta. Poderia ser dia de quarta e domingo, né? Pra ficar mais bonito, mas foi um bonito gol. Pena que foi só no recreativo, valendo mesmo. Que não seja de bicicleta, que seja normal mesmo pra gente vencer o jogo. O Barrios até jogou pela seleção paraguaia. Fez gol, aliás, gol de virada, né? Foi. Mas o Cristaldo, pra mim, tá no mesmo nível. Embora o Cristaldo não esteja em seleção nenhuma. Ele é largo, né? Jogador o Cristaldo é largo. É jogador de área. Eu acho que jogador de área não precisa ser tecnicamente, né? Se você tem um esquema que você tem um 9, ele não precisa ser um tecnicamente brilhante. Ele tem que ser um fazedor de gols. E isso ele sabe fazer muito bem. Eu também sei, já fiz os meus também. Grande fazedor de gols e não sou tecnicamente tão brilhante também, assim. Sempre foi muito limitado, mas artilheiro. Sem palhaçada agora. Muita gente diz que o Palmeiras abdicou do Campeonato Brasileiro, até porque deve usar alguns jogadores que não estão acostumados a atuar, mas eu acho que isso pode ser até um alívio para o jogo de hoje. Sim. Porque mais relaxado, o time pode fluir melhor. Não é fácil jogar na Arena da Baixada, todo mundo sabe disso, o Atlético costuma jogar um bom futebol. E, de repente, se o Palmeiras tiver um bom resultado, ganhar o jogo, ele pode até voltar, você não sabe, né? Que nem a Neguinha Véia, joga hoje lá contra o Figueirense. Ganhamos o jogo no Majestoso. Amanhã o São Paulo tem jogo enrolado, o Inter joga em Chapecoense. Santos também. Deixa a coisa vir, entendeu? Deixa fluir. E aí, claro que o Palmeiras, a chance maior de brigar por vaga em Libertadores é contra o Santos. Deixa a coisa fluir, então deixa a coisa rolar. O Palmeiras está muito pressionado, não sei porquê. O ano do Palmeiras, insisto nisso, o ano do Palmeiras ele já está cumprido, ele já evoluiu muito com relação ao ano passado. O torcedor quer título, todo mundo quer título, mas vamos devagar. O Palmeiras cresceu bastante. Que é uma tese sensata, mas tem torcedor que ainda reclama de você ter esse tipo, estamos esperando demais, haja paciência, blá, blá, blá. Vai fazer o quê? Mas tem um outro lado também, né? Como diria a lenda sobre o Vicente Mateus, uma faca de dois legumes, que tira um pouco o peso das costas no Campeonato Brasileiro, mas, por outro lado, cria uma responsabilidade na final da Copa do Brasil, principalmente no primeiro jogo contra o Santos na Vila, que é aquela obrigação de fazer o resultado, senão não tem Libertadores no ano que vem. Eu acho que título realmente é para você pensar no ano que vem, e de repente a Copa do Brasil seria um bônus, né? Mas Libertadores, garantir vaga para Libertadores, aí sim, esse é um objetivo, digamos, palpável, real, que o Palmeiras não pode desperdiçar. Voltamos a falar ao vivo do CT Joaquim Grava, onde o repórter Felipe Esboril acompanhou mais o último treino do Corinthians, que amanhã enfrenta o Vasco em São Januário. Tem mais novidade por aí, Esboril? Tem bastante novidade, viu, Michele? Agora mais calmo, mais tranquilo, porque o Tite já foi para a concentração. Daqui a pouco o Corinthians pega um voo fretado ao Rio de Janeiro, onde enfrenta amanhã o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro, podendo defender o título e conquistar esse título. Corinthians que tem 76 pontos, 75% de aproveitamento no campeonato, enfim, uma vitória simples daria o título ao Corinthians, ou ainda o Galo tropeçando diante do São Paulo no Morumbi. É o que espera o técnico Tite, que fez tudo certinho neste ano de 2015 e espera, finalmente, a hora chegou. Pela primeira vez nós vamos tentar o título do Campeonato Brasileiro, porque de outras oportunidades nenhuma estava nas nossas mãos. Perfeito. Só agora ela pelo nosso trabalho, ela nos dá essas condições, sabendo do grau de dificuldade que é enfrentar o Vasco de todas as formas que a gente já conhece. Período de 10 dias, ele é sempre a gente não pode afirmar que tu está numa sequência boa e ao mesmo tempo te oportuniza tempo de recuperação e de trabalho. Tomara que a gente tenha sido competente o suficiente para estar bem preparado para amanhã. Na tarde desta quarta-feira, apenas o Cássio, que estava com a seleção brasileira, treinou junto com os atletas do Corinthians. O Renato Augusto, o Elias e também o Gil foram direto para o Rio de Janeiro junto com o preparador físico do Timão, Fábio Masseridian. E o técnico Tite falou da possibilidade de escalá-los amanhã como titular, ou não. A cabeça dele está meio dividida sobre o assunto.
Não falei com nenhum deles porque uma das coisas que eu primo muito é o respeito profissional e ético ao trabalho dos profissionais, dos clubes, das seleções. E se eu estivesse falando com algum deles, eu estaria retirando deles a capacidade de concentração deles na seleção. Não faço, não para agradar ninguém, não faço porque me sinto bem agindo dessa forma. A partir do momento que nós formos agora para o Rio de Janeiro, os relatos do Fábio, sentando com os atletas, com o Fábio, com o departamento médico e com a direção do clube, eu volto a dizer com a direção, porque ela quer que ela saiba de todos os intervenientes clínicos e físicos, porque é um patrimônio do clube os atletas, para que a gente possa tê-los ou não no jogo. Partida difícil em São Januário, estádio acuado, praticamente 15, 20 mil pessoas estarão presentes amanhã no estádio em São Januário. Um estádio, como disse, pequeno, acuado e que traz pouca proteção aos jogadores. E a pressão vai ser muito grande, tanto que o técnico Tite se recusou a levar um familiar a esta partida, quem sabe para comemorar o título. Eu sinto te responder isso, cara. Eu não falo com nenhuma satisfação. Mas eu tenho opinião que em todas as áreas a gente tem muita educação a ser melhorada e o esporte é uma delas. Parece que no esporte vale tudo. Parece que no esporte se justifica a violência fora, se justifica a rivalidade e o desrespeito, se justifica a falta de fair play, porque para ganhar meu serve. Se justifica a cusparada, se justifica entrada no cinturão para entrada no estádio. A gente tem que rever muitas coisas. Eu não levaria e gostaria muito que todas as pessoas responsáveis tivessem para esse jogo um cuidado muito grande para que as coisas sejam para todos bem, para todas as pessoas que forem assistir para o espetáculo boa. Bruno Henrique, Edu Dracena e também Rodriguinho devem ganhar uma vaga no time titular. O técnico Tite vai definir isso momentos antes da partida, depois da conversa que ele falou que vai ter com os jogadores. Ao meu lado está o Osmar Garrafa, nosso repórter e comentarista do Gazeta Esportiva, que estava aqui também durante o treinamento do Corinthians. Garrafa, boa tarde. O que você achou desse treino? Será que o Tite vai poupar os jogadores que estavam na seleção? Esboril, essa acabou sendo a grande dúvida, né? Por mais que nós tentamos tirar isso do técnico Tite, ele deixou aberta essa possibilidade, disse que vai realmente ter uma conversa com os jogadores. Agora, eu entendo que a palavra final vai ser do atleta. Se o atleta se colocar à disposição, se é que tem boa condição de jogo, ele vai colocar, premiando assim a torcida, o próprio elenco, o Corinthians com força máxima lá em São Januário. É clima de decisão, o Tite ficou batendo um papo, depois que te deu aquela entrevista ali exclusiva, ficou batendo um papo, uma resenha com os jornalistas, você vai acompanhar amanhã no Gazeta Esportiva. O clima é de decisão por aqui e quem sabe amanhã o Chico Lang e a torcida corintiana poderão gritar, é campeão. E essa coisa de São Januário, essa pressão que os jogadores vão viver, o Tite disse que não vai levar a familiar. Você levaria? Não levaria e você colocou bem aqui, né? Foi o tema mais importante, mais marcante da coletiva, foi essa declaração do Tite. Quando o esporte, ele começa a mostrar para o mundo a força que tem nesses episódios que tivemos do terrorismo lá na Europa, especificamente em Paris, o Tite, aqui nós falando do nosso mundo, o Tite não aconselha ao corintiano levar a sua família no estádio, isso é tudo muito triste, né? Obrigado, Garrafa. A gente vai seguir com o Gazeta Esportiva. O Tite deve entrar em campo amanhã com Cássio no gol, Edilson, Felipe, Edu Dracena e Guilherme Arana. Ralf, Bruno Henrique, Rodriguinho, Jadson e Malcom. Na frente apenas o Wagner Love. Essa é a tendência e amanhã cobertura completa desse treinamento aqui no Gazeta Esportiva. Combinado, Michele? Combinadaço, Felipe Esboril. Muito obrigada. Um abraço para você, para Osmar Garrafa, Flávio Prado. Bom, o Corinthians, como disse o Tite, pela primeira vez depende só dele. Sim. É gozado, né? Não pode jogar diferente de 48 horas. Mas é claro que, apesar da seleção brasileira ter tirado os jogadores, quem não vai querer participar dessa final? Mas pelo regulamento não pode, não deveria. Mas é claro que os caras vão querer jogar e faz parte da festa jogar. Mas não pode. Ou talvez o Tite tenha o bom senso de deixar esses jogadores no banco de reservas. Como é que não pode jogar, Flávio? Não pode. 60 horas, né?
É a norma, é a regra, é a lei. Isso vai levar... Mas a foto do título é tirada antes do jogo. Pois é. Tem sai essa aquela também, foto do pôster, aquele que fica no borracheiro e tal. Pensando por esse lado, mesmo que ele deixe, né, só um tempo. É a foto do borracheiro lá, que você vai depois de muito tempo. O pessoal quer começar jogando, pra sair na foto. Lógico. Corinthians pode ser campeão amanhã em São Januário, mas do outro lado tem o gigante Vasco, que reconquistou a confiança da torcida e está mais cheio de esperança do que nunca de escapar da Série B. E a presença dos Cruz Maltinos em casa amanhã será um combustível a mais para os jogadores. Contente, né, de a torcida tá com esse entusiasmo e acreditando na gente. Isso é uma força a mais para a gente. Pô, a gente precisa, nós precisamos deles. Vai ser muito importante, né, o apoio, como sempre tiveram. Então, acho que isso vai dar ainda mais força para a gente dar o máximo dentro de campo para conquistar a vitória. A postura nossa é de tentar conquistar o resultado e vamos desde o começo. Claro que o time do Corinthians é forte, é um dos times mais complicados, né, que menos perdeu no campeonato, então vai ser difícil, mas nós jogamos em casa e temos que mostrar a nossa força também e tentar buscar o gol desde o primeiro minuto. Outro jogo que promete agitar a rodada de amanhã no Brasileirão vai acontecer no Morumbi, entre São Paulo e Atlético Mineiro, com remotíssimas chances de conquistar o título do Brasileirão. O foco da equipe mineira está em garantir a segunda colocação para não precisar disputar a pré-Libertadores. Boa notícia para a torcida do Galo. Na manhã desta quarta-feira, os jogadores Rafael Carioca, Marcos Rocha e Josué foram absolvidos no STJD por conta de reclamações na partida contra a Chapecoense e estão livres para enfrentar o São Paulo nesta quinta-feira no Morumbi. Com o título praticamente descartado, o Atlético tenta assegurar a segunda posição do Brasileirão, que garante vaga direto na fase de grupos da Libertadores. Um jogo difícil, né? O São Paulo brigando aí, postulando uma vaga de Libertadores. E São Paulo, tradicionalmente, é um jogo sempre muito difícil de jogar, né? Um time que tem um peso de camisa muito forte, um time com muitas conquistas, então não tem como esperar nada diferente de muita dificuldade. Então a gente teve aí esses 10 dias para se preparar, para descansar um pouquinho também, né? Sentindo um pouco de saudade já também de jogar. Mas tenho certeza que será um grande jogo, porque são duas equipes de muita qualidade técnica, né? Que propõem o jogo, que jogam para frente. Então, acho que é garantia de um grande jogo. No São Paulo, o objetivo é um só: vencer o Atlético Mineiro para continuar sonhando com uma vaga na Libertadores. O repórter Fernando Gavini acompanhou mais um treino do Tricolor. Confira. Contra o Atlético Mineiro amanhã, Alexandre Pato vai vestir pela 100ª vez o uniforme do São Paulo. Será o antepenúltimo jogo do camisa 11 no Tricolor. Os números da atual temporada são os melhores da carreira. Pato é quem mais jogou pelo clube em 2015. Foram 59 jogos, 26 gols marcados. O contrato de empréstimo acaba no fim do ano e o São Paulo teria de comprá-lo do Corinthians. Mas as dificuldades financeiras do Tricolor impedem qualquer possibilidade do negócio ser concretizado. A situação é muito difícil. Todos sabem das dificuldades que o São Paulo vem passando esse ano e acho que tem outras coisas para pensar do que pensar em mim. Alexandre Pato espera ajudar o São Paulo a salvar o ano com a vaga na Copa Libertadores da América. Mas surpreendeu ao dizer para quem vai torcer na final da Copa do Brasil. Isso porque, em caso de título do Santos, o G4 pode virar G5 e facilitar a vida do tricolor. Mas o atacante não quer saber disso e espera que o São Paulo faça a parte dele no Campeonato Brasileiro para não depender de outros resultados. Sim, o Santos é um grande clube, mas vou torcer para o Palmeiras. Espero que ele ganhe, porque o Paulo Nobre é um cara muito do bem, é um cara muito inteligente. Ele fez um ótimo trabalho no Palmeiras, mas nós temos que depender de nós, do nosso elenco, do nosso trabalho. E acho que o nosso objetivo é classificar. Então, independente do que vai acontecer com outros times, nós temos que fazer o nosso trabalho. Voltar a jogar no Corinthians, clube com o qual tem contrato até o fim de 2016, parece não fazer parte dos planos de Alexandre Pato.
O atacante está certo que, depois de tudo que fez no São Paulo nessa temporada, vão aparecer interessados em seu futebol. Eu acho muito difícil não aparecer nada. Penso no hoje, cara. Tenho 3 jogos muito importantes para fazer. Depois terei muito tempo para pensar no que vai acontecer. Então, penso nesses 3 jogos que pode modificar muito o meu futuro. Como ir para fora, como ficar, não sei. Depende muito desses 3 jogos para que eu possa fazer muito bem, para que eu possa pensar depois no meu futuro. Pato fala em 3 dos 4 jogos que faltam para o São Paulo terminar a temporada, porque domingo contra o Corinthians ele não pode jogar por questões contratuais. E apesar de saber que não vai ficar no tricolor, promete dedicação total para se despedir do clube que o acolheu nos últimos 2 anos. Aqui hoje eu represento, que é o São Paulo. O meu ano não acabou, não pensei no meu futuro ainda, porque tenho 3 jogos ainda muito importantes para acabar esse ano. Mas todos sabem, sim, eu tenho uma vontade de voltar à Europa, mas depende muito desses 3 jogos. E é isso, faltam 3 jogos para que eu possa fechar esse ano bem feliz com essa vaga para Libertadores. Pato, te anima? Bom, o São Paulo vai tentar a Libertadores, eu acho que ele é uma arma importante que o São Paulo tem, né? Tem um monte de coisa ruim lá no São Paulo, não sei por que os caras acham que o time de São Paulo é competitivo. Enquanto ficar com essa mentalidade, não vai lugar nenhum. E eu falo isso desde os tempos de Muricy Ramalho também. Tem muito jogador. Que o Aidar assumiu, vem dando a ideia de que o São Paulo era uma Ferrari. Tem muita tranqueira, mas o Pato, eu acho que é um jogador. Não vai ficar, né? Tanto que não vai ficar. É um jogador de negociação, mas tem muita coisa ruim lá. Agora, com o que tem, pode ser, porque o São Paulo tá na briga aí. E a volta do Milton pode ajudar bastante. O Milton Cruz ele conhece bem o clube. Se tivesse dado uma sequência do trabalho do Osório com o Milton, provavelmente o São Paulo estaria bem melhor. Mas, enfim, não adianta ficar lamentando, né? Já foi. E agora é tentar ganhar do Atlético, tentar ganhar os próximos jogos e ver o que acontece. Não, o que fizeram com o São Paulo é muito triste, né? Porque começaram com um treinador, depois contrataram um outro treinador com filosofia totalmente diferente. 4 treinadores de 11 meses é dose, né? Sabe? Puxa vida. Bom, deixa pra lá. No Flamengo, a expectativa gira em torno de secar os adversários nas últimas 4 rodadas e também fazer algumas contas para, quem sabe, conseguir a classificação para a Libertadores. A missão começa amanhã contra o Santos, na Vila Belmiro. Mesmo a 7 pontos do 4º colocado, o Flamengo ainda não dá por encerrado o sonho por uma vaga para a Libertadores do ano que vem. Para manter a esperança acesa, o time sabe que terá que vencer os 2 próximos confrontos. Contra o Santos, na Vila Belmiro, amanhã, e contra a Ponte Preta, no domingo, no Mané Garrincha, em Brasília. A gente tem que ter inteligência, vamos enfrentar uma excelente equipe, a equipe do Santos. Sabemos a dificuldade que é jogar na Vila, mas como a gente está indo para essa viagem direto depois para Brasília, a gente sabe que são 2 jogos importantíssimos para o nosso objetivo, que ainda é o G4. E claro que essa vitória contra o Santos amanhã na Vila seria fundamental para essa busca. Um dos principais jogadores que podem levar o rubro-negro para o torneio continental é o atacante Paolo Guerreiro, principal contratação do ano, mas que vive um incômodo jejum de quase 3 meses sem balançar as redes. O peruano não marca um gol desde a vitória do Flamengo sobre o São Paulo por 2-1, ainda em agosto deste ano. Primeiro, recebê-lo de braços abertos, sabendo da importância que ele tem no nosso time. Mas claro que isso aí incomoda, não o Guerreiro ou qualquer outro atacante que passa um tempo sem fazer gols. E o que resta pra gente é passar essa confiança e essa força para ele. No Santos, de Rodolfo Gamberini, o técnico Dorival Júnior aproveitou o treino desta tarde para acertar os últimos detalhes da equipe que, se vencer o rubro-negro, vai continuar no G4. Reportagem Adriano Dolfi. Aqui em Santos, Michele, o técnico Dorival Júnior, retardou um pouquinho o início da atividade, já que o calor estava fortíssimo e a sensação térmica beirava os 40 graus. Pouco a pouco, os jogadores foram chegando no gramado, inclusive Lucas Lima e Ricardo Oliveira, que estavam servindo a seleção brasileira. O camisa número 20 é desfalque certo para a partida contra o Flamengo, já que recebeu o 3º cartão amarelo. Em seu lugar, deve entrar Geovânio. Já Ricardo Oliveira tem presença garantida. Ficou no banco de reservas contra o Peru e deve ser aproveitado pelo treinador.
O provável Santos, que pega o Flamengo na Vila Belmiro, terá Vanderlei no gol, Daniel Guedes, Gustavo Henrique, David Braz e Zeca. No meio, Renato, Thiago Maia, Geovânio e Marquinhos Gabriel. No ataque, Gabigol e Ricardo Oliveira. Esse é o Santos, que tenta a vitória para continuar no G4 do Campeonato Brasileiro. Do CT Repelé, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. Flávio, Santos Bom, daí. Santos e Flamengo, hein? Oi? Bom jogo, Santos. Também acho. O Flamengo quando o Oswaldo assumiu, deu aquela alavancada, chegou à 4ª colocação e depois caiu. Mas quando começa a ganhar muito na sequência é irreal, né? Não, aconteceu com o Palmeiras, a mesma coisa. O Palmeiras também começou a subir, chegou ao G4, depois caiu de produção. E o Santos não, o Santos começou mal o campeonato, lá na zona do rebaixamento. O Dorival chegou com um discurso que, sinceramente, eu não acreditei num primeiro momento de que o Santos ia se recuperar, que o Santos ia bem. Está aí na 4ª colocação, 15 vitórias seguidas na Vila Belmiro. Acho que esses são números expressivos e que mostram a força do Santos. Eu, sinceramente, com todo respeito à macaquinha que está aí sonhando e tal, eu acho que o Santos, ninguém tira a 4ª colocação dele não, Flávio. Não, mas aí essa 4ª vaga só vai sobrar a 5ª vaga para a Libertadores se o Santos ganhar a Copa do Brasil. Caso contrário, também, claro, ninguém chega no Santos. Isso eu concordo plenamente. Seguramente vai ser assim. Flávio, o destaque de hoje do site Gazeta Esportiva é uma reportagem relembrando o torcedor santista que não quer a volta do Paulo Henrique Ganso, do caso do Serginho Chulapa, que já jogou no São Paulo, jogou no próprio Corinthians, né? O Chulapa é o maior artilheiro da história do São Paulo, com 242 gols em 401 jogos. Aí depois ele foi para o Santos, ele foi decisivo lá no Santos para o título paulista de 84. E em 85 ele acabou indo parar no Coringão. Mas aí lá foi uma passagem turbulenta, ficou só 3 meses e voltou para o Santos e foi bem recebido no Santos. Agora o torcedor não quer o Paulo Henrique Ganso, que já deu vários títulos ao Santos. O que você acha disso, Flávio? Rapidinho. Mas o Chulapa falou que acha que o Ganso deve retornar ao Peixe, apesar do Lucas Lima ser incontestável. Eu acho que o São Paulo vai adorar. Para o São Paulo seria ótimo, para o Santos péssimo. Não sei o que ele vai fazer lá. Eu também não vejo muito clima para a volta dele, não. Não é nem clima, é bola. E ritmo de jogo, porque o time do Santos joga muito rápido, joga muito pra frente, jogar e no o time do Ganso... Santos. Não tem bola. Não tem bola nem para jogar no São Paulo. Simples, é só pegar o jogador lento. É só observar o que faz o Lucas Lima quando tem a posse de bola e o que faz o Ganso. O Ganso, ele parou no tempo. E olha, eu fico muito à vontade, sempre elogiei o Ganso. Mas ele acha que o jogador de futebol ainda é aquele que dá 2, 3 passes precisos. Eu fico muito à vontade também, porque eu nunca elogiei. Pois aí eu elogiei, me iludi, entendeu? E não é assim, tem que participar mais do jogo, tem que ter, sabe, sangue nas veias. E o Modesto Roma Júnior, presidente do Santos, está fazendo muita força para que o Paulo Henrique Ganso volte lá para a Baixada. E o pessoal de São Paulo também. Resultado final da enquete do site Gazeta Esportiva. Você gostou da atuação do Brasil na partida contra o Peru? Não. 55% dos votos. O povo é exigente, né? Tô vendo. O programa de hoje termina aqui. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Nós voltamos amanhã às 6 da tarde. Uma boa noite. Tchau. É no Jornal da Gazeta que a gente se vê daqui a pouco. Até já. Um abraço, tchau.